Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e nós vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Então pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue o celular se você precisar aí para registrar algum momento da aula e depois, se você quiser rever essa aula, é só ir lá na plataforma Eduque. Tudo bem? Vamos começar? Na última aula nós falamos sobre orações subordinadas, né? Ali dentro da construção sintática. Então hoje nós vamos continuar, tá bom? Você lembra qual oração aí nós abordamos mais especificamente? Muito bem, as orações subordinadas do tipo substantiva, né? E ali nós vimos que as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por uma conjunção integrante. Na última aula nós falamos da conjunção que, quando ela não admitir nenhuma troca com uma outra palavra, né? Quando aquele que tiver que ser ele mesmo, tá? Além do que, acrescente aí nas suas anotações a partícula se, tá bom? SE. Ela também é uma conjunção integrante e ela introduz também orações subordinadas substantivas, tá bom? Hoje nós vamos aprofundar o estudo das orações que são adjetivas e das orações adverbiais, tá bem? Vamos lá então? Bom, esse anúncio aqui vocês já viram, né? E agora a gente vai retomar dele, tá bom? O anúncio diz assim: você nunca viu lutadores que usam também as cordas. Uma lembrança interessante para a gente analisar uma frase dessa é aí de repente estar olhando para a conjunção, né? A palavrinha que junta as orações, que junta aí os verbos. No caso, nós temos a partícula que foi colocada ali, tá bom? Então, nós observamos que quando a oração ela for subordinada substantiva, ela vai ter essa conjunção, a conjunção integrante, e essa conjunção ela vai fazer a ligação. No caso dessa frase que nós estamos vendo do anúncio, nós conseguimos trocar, né, aí a partícula que por um pronome, o pronome os quais. Como que faz para trocar, galera? Olha só. Você olha para a palavrinha que está atrás do que. Essa palavrinha ela é um substantivo, certo? Lutadores. Aí o que é que eu observo? Que ele é masculino e plural. Quando eu digo que ela é masculino, eu tenho opção, que ele é masculino, eu tenho opção a qual e o qual. Mas ele é masculino, então eu vou ficar com o qual, ok? Quando eu observo que ele é plural, aí eu vou ter que decidir entre o qual e os quais. Mas vocês já sabem, é o plural. Então, para fazer a troca, fica assim, ó. Viu lutadores, os quais. Por quê? Porque eu considerei a palavra lutadores, né? O substantivo lutadores ali. Os quais usam bem as cordas. Quando eu consigo trocar esse que pela expressão o qual ou a qual, é quando nós vamos ter aí um pronome relativo. Ele é pronome relativo e para confirmar eu troquei por outro pronome relativo, que era o qual ou as quais. E no caso das orações subordinadas, quando eu tenho essa introdução por pronome relativo, e a gente observa que a ideia é trazer uma característica ali, né, a função de adjetivo, é quando a gente vai ter uma função adjetiva. Como assim, professora? Explica de novo. Olha só, gente, você nunca viu lutadores. Nossa, é um termo bem amplo, né? Lutadores, tem vários lutadores. Aí, o que a frase da frente está fazendo? Ó, que usam também as cordas. Essa frase da frente, ela está especificando, porque lutadores eu tenho muitos, é um termo muito genérico, muito amplo. Então, à frente, eu tenho uma frase que tem verbo, né, uma extensão aí oracional, e essa extensão, ela está caracterizando, ela está especificando, né, aí de quem eu estou falando, quem são esses lutadores. No caso, esta frase inteira, que usam bem as cordas, ela funciona como uma frase adjetiva, né? Ela caracteriza esses lutadores. Por isso ela é uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque há uma relação de dependência, e aí ela é do tipo adjetiva. Por quê? Porque ela tem essa função, né? Aí ela se refere a um substantivo, né? E ela tem essa função aí de caracterizar, tá? Para efeito de estudo e sintaticamente, nós sabemos que ali, quando você diz que usam também as cordas, nós vamos ter sintaticamente a função de adjunto adnominal. Essa parte adjunto adnominal é um assunto para uma outra aula, mas já fica aí um linkzinho para quando, né, a gente for fazer essa outra aula, tá bom? De fato, vai ter uma característica, tá? Uma adjetivação. Bom, quando eu tenho essa oração adjetiva, ela pode se apresentar de duas formas, tá, gente? Do modo explicativo e do modo restritivo. Vamos entender a diferença.
Primeiro, para eu ter uma oração adjetiva explicativa, eu preciso primeiro de vírgulas, tá bom? Vejam que eu falei vírgulas no plural, porque eu vou precisar de duas, tá? Para destacar essa oração. Pode acontecer de repente ali você observar que pela organização da frase você vai ter uma vírgula e um ponto, mas sempre serão dois sinais de pontuação. Na maioria das vezes, duas vírgulas, tá? Possui um caráter ali mais generalizador, como eu vou mostrar nos exemplos, assemelha-se a um aposto explicativo, né? Ela parece muito com um aposto explicativo, e podem ser removidas da oração sem prejudicar o sentido da frase, tá? Já as adjetivas restritivas, elas não possuem vírgulas, elas têm um caráter especificador e elas não podem ser removidas da frase porque elas vão prejudicar o sentido, tá bom? Vamos ver o que é isso na prática, né, gente? Porque é muita teoria. Vamos ver na prática como que funciona isso. Olha só, postei uma mensagem para meu irmão que mora em Roma. Postei uma mensagem para meu irmão que mora em Roma. Gente, assim, a diferença da frase, né? A diferença da primeira para a segunda é a existência da vírgula. Agora vem uma questão bem importante. Nós temos aí uma relação comunicativa, tanto verbal como não verbal, relação comunicativa ali oral ou escrita, que exige a interpretação, né, gente? Interpretar é muito importante. Então, olha só, quando você olha para a primeira frase, você vê que não tem a vírgula. Quando você olha para a segunda, você vê que tem a vírgula. Por mais que seja um elemento ali muito pequeno, ele causou uma diferença interpretativa enorme, né? Vamos analisar. Olha, essa especificação ajuda a gente a interpretar melhor e também ajuda a gente a escrever melhor para que o outro nos entenda através do texto escrito, tá bom? Olha só, postei uma mensagem para o meu irmão que mora em Roma. Não tem vírgula, certo? Poxa, ali, quando ele não usou a vírgula, o que eu sei? Eu sei que é uma oração adjetiva do tipo restritiva, porque não tem vírgula. Mas o que isso quer dizer de fato? O que se refere à palavra irmão? Sabe o que quer dizer? Que ele tem muitos irmãos, e aí ele escreveu especificamente para aquele que mora em Roma, né? Professora, mas tá isso ali? Tá, gente, é isso que ele quis dizer. Vejam que antes do que eu tenho uma palavra mais genérica, mais ampla, que é a palavra irmão, depois do que eu tenho uma especificação, né? Eu de qual dos seus irmãos? O que mora em Roma, tá bom? Já no segundo exemplo, quando eu digo postei uma mensagem para meu irmão, vírgula, que mora em Roma, eu tenho um termo específico por causa da vírgula ali, o termo específico é o irmão. Quando ele colocou a vírgula, o que eu identifiquei na interpretação? Cara, ele só tem um irmão. Ele só tem um irmão. E aí ele acrescentou uma informação sobre esse irmão. Além dele te dizer que ele só tem um irmão, ele está dizendo para você assim, ó, esse meu irmão ele não mora aqui não, ele mora em Roma, tá vendo? Então, gente, que diferença, né? Vocês viram como nós temos que estar muito atentos? É isso mesmo, para a gente poder interpretar bem, né? Então, ali a gente viu uma grande diferença. Para efeito de estudo e para você poder entender melhor, fica assim, ó. Você observa o que ali, porque hoje nós estamos estudando as orações que são desenvolvidas, então elas vão ter esse que, né, esse pronome. Aí você olha para trás dele. Quando não tem vírgula, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um termo genérico que vai ser especificado pela oração que está à frente, né? Já quando você tem a vírgula, quer dizer que o termo atrás dela, ele é específico. E o que vem à frente é uma explicação, uma generalização, tá? Vamos ver mais exemplos? Olha só, Axe Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Com certeza você já viu esse comercial aí na televisão, não é? Olha só, eu tenho ali o sujeito, o Axe Compact, e ele diz o aerosol que cabe no seu bolso. Não tem vírgula. O que você sabe? É restritivo. O que isso quer dizer, então? Vamos lá? Eu olho para trás do que, observo que não há vírgula, por isso é restritivo. O aerosol. Poxa, se eu estou numa oração restritiva, quer dizer que o aerosol é um termo mais genérico, mais amplo, tem vários. É isso mesmo, gente. Aquele produto que você compra, chega em casa, você balança assim, né, que é o sprayzinho desodorante, você vai usar com o nome específico, aerosol. Existem vários de fato. Então, para restringir a nossa interpretação, para poder especificar, ele disse que é o aerosol que cabe no seu bolso. Então não é qualquer um, é aquele específico, né? Até porque é um anúncio, ele quer vender o produto, então ele está dizendo que o produto dele tem alguma especificação. Agora vamos olhar o outro exemplo, ó. O lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa. Vocês já viram ali, né, gente? Um insetinho ali que quer voltar para dentro de casa. O lixo que você joga, olha o que bem ali.
Olha para trás dele, a palavra que a gente tem, o lixo, né? Então, observem, eu tenho ali um substantivo, né? Eu observo que não tem vírgula. Se não tem vírgula, o que é que você já sabe? Que o lixo é um termo muito genérico, ele é muito amplo, existe muito lixo. Então, do que nós estamos falando especificamente? Estamos falando daquele que você joga, aliás, jogava no passado, porque não é correto a gente desprezar o lixo ali sem preocupações aí, né, responsabilidades ecológicas, tá bom? Responsabilidade aí em relação ao desprezo dos dejetos, né, como a gente vai depositar esse lixo para ser recolhido, tá bom, gente? Então, muito cuidado com isso também. Nos dois exemplos, observamos a existência de uma oração subordinada adjetiva, ela caracteriza, e ela não vai ter vírgula, por quê? Porque eu vou ter uma especificação em relação a um termo que é genérico, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui nesses outros exemplos. Olha só. A escola em que Lucas estuda está fechada. Triste, né, gente? Em breve as nossas escolas vão voltar, aí as pesquisas estão caminhando, né, para uma vacina, então vamos aí, né, pensamento positivo para tudo voltar ao normal antes do que a pandemia propôs. Bom, voltando agora para essa lembrança e a saudade da escola, eu observo que não tem vírgula. Se não tem vírgula, ele está restringindo. Olha só, o termo escola é muito amplo, existem muitas escolas, mas eu estou falando especificamente da escola na qual o Lucas estuda, tá vendo? Para comprovar que é um pronome relativo, eu posso trocar o em que pelo na qual ou pelo onde, que é outro pronome relativo, tá bom? Então, o pronome relativo ele pode ser trocado por outro pronome relativo. Essas são as restritivas. Olha as explicativas. Carla, que é uma ótima aluna, passou de ano direto, né? Carla, a qual é uma ótima aluna. Vejamos que eu consegui trocar o que pelo a qual, né? Então, confirma que é pronome relativo. Está entre vírgulas, duas vírgulas, não uma, duas. O que é que eu vou olhar agora? Poxa, Carla é uma pessoa específica, é a Carla, né? Você que é Carla que está em casa, olha só o seu nominho aqui na aula, tá vendo? A Carla é uma pessoa específica. Então, o que eu vou trazer? Uma informação a mais, entre vírgulas, uma explicação, tá bom? E essa é a ideia aí da oração adjetiva, tá? Gente, além das orações adjetivas, nós vamos ter as orações adverbiais. Elas não são introduzidas aí pelo que, ou pelo se, ou pelo pronome relativo. Elas são introduzidas por advérbios, como vocês podem ver, tá bom? Nós temos esses tipos, né, de advérbios. Então, observem que ali nós introduzimos com o porquê, o que ali, quando dá uma relação, no caso de causa-consequência, o se, condição, o como para comparação, o embora de concessão, o segundo de proporção, né? Aliás, o segundo de conformidade, aí a medida que é proporção, para que é finalidade e o temporal aí, né? Que a gente usa muitas expressões temporais no dia a dia, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre as orações adverbiais, tá? Gente, vamos então fazer uma análise aqui? Olha só, nós temos essa campanha, tá? Doe as roupas que você não usa para quem precisa. Olha só, primeiro é uma campanha importante, né? Se você tem uma roupa em casa que você não precisa, doa para quem precisa. E segundo, nós temos os 3 exemplos de orações subordinadas, tá? A sua roupa usada precisa de alguém. Quem precisa, precisa de algo, né? Precisa de alguém, precisa de alguma coisa. Tem uma preposição de. Quer dizer que o verbo precisar, ele exigiu uma complementação, tá? E ali no caso, né, a gente observa que foi uma complementação ali de objetividade indireta. Precisa de alguém para passear. É um adverbial de finalidade que a gente vai conferir em outra aula. E doe as roupas que você não usa. É o exemplo de hoje. Doe as roupas. As roupas é um termo muito amplo. Então, que roupas especificamente? Né? Aquelas que você não usa, tá bom? Então, essa foi a atividade de hoje, tá? E aí vocês, para acompanhar um pouco mais, vocês visitam a plataforma, tá? A plataforma Eduque lá, né? eduque.ce.com.br. E até a próxima aula.